Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, no qual eu vou apresentar uma revisão do que nós estudamos sobre equações diferenciais ordinárias de ordem 2, né, lineares, mais especificamente com coeficientes constantes e mais especificamente homogêneas. O que significa tudo isso, né? Primeiramente, uma equação diferencial ordinária dita linear, no caso de ordem 2, quando ela pode ser escrita na forma. Vou considerar a variável independente aqui sendo t, tá? Então, nós teríamos uma função p grande de t multiplicando a derivada segunda da função y, que é uma função na variável independente t, mais uma outra função q grande de t multiplicando a derivada primeira de y, mais uma outra função r grande de t multiplicando a função y, igual uma quarta função g grande de t. Então, toda equação diferencial ordinária que se escreve desse jeito aqui é chamada linear de ordem 2, tá? Na maioria dos casos, quando essa função aqui é não nula, porque se ela é nula em algum intervalo, nesse intervalo a equação se restringe a isso e passa a ser uma equação linear de ordem 1, equação que a gente já aprendeu a resolver, né? Usando o método dos fatores integrantes. Então, na maioria das vezes, a gente pode dividir tudo aqui pela parcela p grande de t e reescrever a EDO desse jeito aqui. Pzinho de t y' mais qzinho de t y igual gzinho de t. Claramente, pzinho de t seria qzão de t sobre pzão de t, qzinho de t seria r grande de t dividido por p grande de t, e g pequeno de t seria o g grande de t dividido por p grande de t. Então, é comum a gente representar a equação nessa formatação aqui também, ok? Pois bem, quando a função que está do lado direito aqui é identicamente nula, ou seja, se a equação se escreve da forma igual a zero, a gente diz que ela é homogênea, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar a trabalhar com esses casos, né? Equações homogêneas. E numa situação ainda mais restrita, que é a situação onde a gente considera os coeficientes, né? Ou seja, as funções que multiplicam aqui as derivadas de y, sendo constantes. Ou seja, um número a, que multiplicando a derivada segunda, um número b multiplicando a primeira derivada e um número c multiplicando a própria função. Então, nós trabalharemos com essas equações homogêneas e com coeficientes constantes. Aprendendo a resolver essas aqui, a gente vai depois colocar aqui um tipo de função não nula, alguns tipos de funções não nulas, e conseguir também resolver os casos não homogêneos e coeficientes constantes. Alguns casos, tá? Já adianto que não conseguiremos resolver todos. Pois bem, eu usei um exemplo para ilustrar o método, né, de resolução, e o exemplo que eu utilizei em sala foi bem simples e tratava do seguinte problema de valor inicial. Queremos resolver essa EDO homogênea de ordem 2 e coeficientes constantes, sujeita às restrições y de 0 igual a 2, esse 2 ficou feio, né? E y' de 0 igual a menos 1. Lembre-se que no caso das EDOs de ordem 1 que nós trabalhamos, né, um PVI era uma equação diferencial ordinária acrescido de uma restrição desse tipo, né? Nós exigíamos que a solução passava por um ponto específico ali do plano cartesiano. Agora, nas equações de ordem 2, a gente coloca uma segunda restrição para caracterizar o problema de valor inicial. Isso aqui tem um certo sentido intuitivo quando a gente lembra, né, que quando a gente encontrava a solução geral de equações diferenciais de ordem 1, elas ficavam em termos de uma constante, né? Então, para cada valorzinho de uma constante, nós tínhamos lá uma solução, que era chamada de curva integral. E uma dessas curvas integrais atendia à restrição do PVI. E essa constante, ela surgia de um processo de integração.
né? Que era uma integração visando descartar ou eliminar a derivada da função y para chegar na função y, que é a solução da EDO. Como agora a gente tem ordem 2, é natural que a gente precise passar por 2 processos de integração até encontrar a solução, né? Então, em cada um desses processos, nós encontraremos uma constante e conforme a gente vai ver, a solução geral desse tipo de EDO fica em termos de 2 constantes, né? E então a gente precisa de 2 restrições, uma na função e uma na derivada, para que cada uma dessas restrições nos gere uma equação linear nessas 2 constantes. E com as 2 restrições, nós temos 2 equações, né, lineares em 2 variáveis que conjuntamente formam um sistema 2 por 2 que a gente sabe resolver. E aí a gente consegue uma solução específica atendendo às 2 condições do PVI, tá? Bem, vamos lá. Vou procurar uma solução para essa equação. Perceba que nós podemos reescrevê-la como a derivada segunda de y igual a y. Então, nós estamos procurando uma função cuja derivada segunda coincida com a própria função. E não é muito difícil a gente já pensar no caso da solução y1 de t igual a exponencial de t, né? A exponencial coincide com sua derivada primeira, com sua derivada segunda, com sua derivada terceira e assim por diante. Então, claramente, ela atende essa equação aqui. Mas, se a gente raciocinar um pouquinho mais, não é difícil perceber que temos que essa outra exponencial aqui, e elevado a menos t, também atende a EDO. Por quê? A derivada segunda dessa função vai ser a derivada primeira, né? Dessa função vai ser a derivada de e a menos t, que aplicando a regra da cadeia fica e a menos t vezes a derivada de menos t, que é igual a menos e a menos t. Isso implica que se eu derivar novamente, né, a derivada segunda de y2 é a derivada primeira da derivada primeira de y2, que é então a derivada de menos e a menos t, que é menos derivada de e a menos t, que a gente já calculou aqui, né? Então vai ficar menos e a menos t. Esse menos com menos vira mais. Nós temos e a menos t, que é a própria y2. Então a derivada segunda de y2 coincide com y2 e ela também é solução dessa EDO. Então nós encontramos muito rapidamente 2 soluções dessa equação e elas não são soluções múltiplas uma da outra, né? Tipo, não existe uma constante que me faça ter y2 igual essa constante vezes y1 ou vice-versa. Então, essas são, entre aspas, soluções diferentes. E com essas 2 soluções, nós vimos também em sala de aula que não é difícil, né, verificar que se eu tenho C1 e C2 números reais constantes, nós concluímos que a função C1 vezes y1 mais C2 vezes y2, onde y1 está aqui e y2 está aqui, também é solução. Como que eu vejo isso? Ora, deriva 2 vezes isso aqui. Como a derivada da soma é a soma das derivadas, nós teremos que a derivada segunda de y é a derivada segunda dessa soma. Então, vai ser a derivada segunda de C1 y1 mais a derivada segunda de C2 y2. Como C1 e C2 são constantes, não afetam a derivada, se torna C1 vezes y1 2 linhas mais C2 vezes y2 2 linhas. Como por hipótese, né? Nós temos, por hipótese não, como constatado, y1 é uma solução dessa EDO e y2 também, nós temos que a derivada segunda de y1 é a própria y1. E a derivada segunda de y2 é a própria y2. Então, isso aqui tudo é y, né?
Ou seja, a derivada segunda de y é a própria y, atende essa equação, é a solução da equação. Qual que é a conclusão que a gente tira aqui? Com duas soluções, nós obtemos outras infinitas soluções, que são combinações lineares das duas soluções inicialmente encontradas. E como nós verificamos que essa aqui não é múltipla dessa, essas combinações lineares aqui não se resumem, né, a simplesmente c vezes uma mesma função. Porque pensa, se y2 fosse múltiplo de y1, eu poderia colocar y1 em evidência e reescrever assim. E aí ficaria só com múltiplos de y1, na verdade. Mas aqui nós temos mais do que múltiplos de y1 e mais que múltiplos de y2. Temos todos esses, né? Mas também temos essas combinações aí não triviais, né, dessas duas funções, tá? Mas, inicialmente, aqui nós começamos com um problema de valor inicial, né? Então, mais do que resolver isso, que nós já fizemos, encontramos infinitas soluções, eu quero que alguma dessas soluções atenda a essas duas restrições, tá? Então, nós estamos procurando constantes C1 e C2, de modo que essas duas condições sejam atendidas, né? Queremos essas duas constantes. Bem, por um lado, eu sei que y de 0 vale 2. Por outro lado, eu sei que y de 0 vai ser y de 0, que é C1 vezes, quem é y1? E elevado a t, né? Mas é para t igual a 0, e elevado a 0. Mais C2, y de 2 de 0, que é e elevado a menos 0. Isso então coincide com C1 mais C2. Então, nós sabemos que 2 vale C1 mais C2. Então, a solução que atende à primeira restrição tem que ter as duas constantes somando 2. Tá? Agora, tem uma outra restrição na derivada primeira. Quem é a derivada primeira da nossa solução geral? Aqui está a y de t, né? Y de t é C1e elevado a t mais C2e a menos t. Isso implica que a derivada primeira é C1 vezes derivada de e a t, que é a própria e a t, mais C2 derivada de e a menos t. Derivada de e a menos t é menos e a menos t, então esse menos vem para cá. Ok? Então, se eu aplico isso aqui em zero, nós temos que menos 1 é igual y' de 0, tá aqui essa informação, que é igual C1e elevado a 0, menos C2e elevado a 0, que é C1 menos C2. Então, por um lado, nós sabemos que C1 mais C2 tem que valer 2, mas C1 menos C2 tem que valer menos 1. E aí a gente resolve esse sistema, né? Se eu somar as duas equações, nós teremos 2C1 igual a 1, que implica C1 igual a meio, que por sua vez vai me dar C2 igual 2 menos C1, que é 2 menos meio, que é 3 sobre 2. Conclusão: y de t igual C1 vezes e a t. Então, e a t sobre 2. Mais C2 vezes e a menos t. 3e a menos t sobre 2 é a solução do PVI. Ok? Bem, se eu uso isso aqui como um guia, um norte, para tentar resolver o caso geral, que seria esse aqui, by' mais cy igual a 0, eu tentaria buscar alguma solução na forma exponencial, né? Ou seja, eu vou procurar uma solução do tipo y de t igual e a r vezes t, tá? Lembre-se que a gente encontrou e elevado a 1 vezes t e e elevado a menos 1 vezes t como as duas soluções do exemplo passado, né? Então, eu vou trocar esse 1 aqui, esse menos 1, por um outro número, um r. Vou tentar ver se é possível resolver. Se y é igual a e a rt, nós teremos a derivada disso sendo e a rt vezes derivada de rt, que é r. Então, fica r vezes e a rt,
E a derivada segunda, novamente o r vai cair, fica r ao quadrado EART, tá? Substituindo isso, isso e isso, aqui, aqui e aqui, nós teremos a vezes r ao quadrado EART mais b vezes r EART mais c vezes EART igual a zero. Colocando a exponencial em evidência, isso se reescreve como AR ao quadrado mais BR mais C vezes EART igual a zero. Então, nós temos um produto dessa parcela com essa parcela resultando em zero. E nós sabemos que o produto de dois números só dá zero quando um deles é zero, né? Como a exponencial nunca se anula, nós temos que isso aqui obrigatoriamente deve ser zero. AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. E qual que é a conclusão? E elevado a RT é solução se e somente se R é raiz da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Essa equação aqui é chamada equação característica. Da EDO. E por vezes eu simplesmente vou representar por EC, tá? Perceba que essa equação é uma equação quadrática, né? E nós sabemos que os zeros de uma equação quadrática são dados pela fórmula de Bhaskara por meio de menos b mais ou menos a raiz do discriminante delta sobre 2a, e o discriminante é b ao quadrado menos 4ac, tá? E aqui a gente tem que analisar três possíveis casos. Quando esse discriminante aqui é positivo, nós temos dois valores para x. E esses valores serão números reais, tá? Quando esse discriminante é zero, nós teremos apenas um x real raiz dessa equação. Quando ele é negativo, nós teremos dois valores não reais, que serão números complexos, raízes da equação. Então, nós analisamos essas três situações, né? Analisaremos essas três situações. No exemplo que a gente resolveu, que era y2' menos y igual a zero, a equação característica se torna x ao quadrado menos 1 igual a zero, né? Que simplesmente é x ao quadrado igual a 1, que é a mesma coisa que x igual mais ou menos 1, que eram os dois valores que nós tínhamos para o expoente, né, das soluções lá. y1 era e elevado a t, que é 1 vezes t, y2 era e elevado a menos t, menos 1 vezes t. O discriminante aqui, o delta, né, vai ser b ao quadrado. O b aqui é zero, né? O que está multiplicando o x aqui é zero. Então, 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Esse menos 1 aqui que é o c. Então, o delta é 4, né? Que é maior que zero. Então, temos duas raízes reais, cada uma delas me retorna uma solução aqui para a equação, né? E aí as combinações dessas soluções me retornam o que a gente chama de solução geral. E esse termo solução geral vai ser melhor explicado em uma próxima videoaula, tá? Então, eu espero que isso ajude vocês, né? O resumo aqui é, se nós temos o caso geral, que é uma equação como essa, procuramos a equação característica. Se essa equação característica tem duas raízes reais, R1 e R2, então nós temos duas soluções, EAR1T e EAR2T, e as combinações dessas soluções vão gerar infinitas soluções da EDO com as quais a gente consegue resolver os problemas de valor inicial, tá bom? Bons estudos, um abraço e até mais.